O propósito maior de Deus nas nossas vidas não é satisfazer todas as nossas vontades materiais e imediatas, como se nós fôssemos filhos mimados. Não é essa a vontade maior de Deus para nós, mas a vontade maior de Deus para nós é que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. A vontade maior de Deus para nós é fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado, é fazer com que tenhamos maturidade, experiência. Então veja, Paulo está dizendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, maturidade, experiência, e no final do verso 4 ele diz que o caráter aprovado produz esperança. E essa palavra usada por Paulo, como eu já disse anteriormente, não é usada com elementos de incerteza, irmãos. O caráter aprovado produz esperança. Essa palavra aponta, queridos irmãos, para a nossa firme convicção de que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia final. Ou seja, queridos, essa palavra esperança aponta, irmãos, para a nossa plena confiança no caráter e no amor de Deus. Mesmo no meio do sofrimento, nós confiamos no amor de Deus, porque nós temos a esperança, isto é, a certeza plena de que aquele que começou a fazer uma obra em nós, ele vai concluir. Nós seremos glorificados, nós chegaremos lá, aquele que começou vai terminar. Essa é a esperança que nós temos. É essa a confiança que nós temos no caráter e no amor de Deus, que não importa o que aconteça nesse processo, Deus vai sustentar e nós chegaremos no final, e nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância ou sofrimento pode impedir de nós entrarmos pelas portas da Jerusalém celestial e ouvirmos da boca do próprio Cristo: sede bem-vindos, servos bons e fiéis, foram fiéis no pouco, sobre muito te colocarei, entrai no gozo do seu Senhor. Isso vai acontecer, é dessa esperança que Paulo está falando aqui. Esse dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, o que está acontecendo? O nosso caráter está sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. E o que é a tribulação? É um instrumento que Deus está esfregando na gente, para separar a palha dos grãos. Dói, machuca, a gente não quer, mas quando está acontecendo, a gente olha para Deus e fala: eu não estou entendendo por quê, mas eu confio no Senhor. Então, querido irmão, Paulo está dizendo que a tribulação, ela gera perseverança, e essa perseverança, essa resposta que nós damos para a tribulação, resistindo, perseverando, ela produz em nós um caráter aprovado, experiência, maturidade, e essa experiência, essa maturidade faz a gente perceber no meio do deserto quem Deus é. E depois que nós atravessamos o deserto, a gente está confiando mais em Deus e nós estamos mais parecidos com Cristo. É assim que acontece. Foi isso que aconteceu com Jó. Depois de todo o seu sofrimento, ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu tenho uma experiência real com o Senhor, maturidade. Então as adversidades, as tribulações, os desertos da vida são cenários nos quais nós podemos conhecer mais intensamente o caráter de Deus e o seu grandioso amor por nós. Queridos irmãos, no meio dos desertos que nós atravessamos, nós precisamos confiar no amor de Deus. Nós precisamos ser pessoas que não murmuram no meio do deserto. O pastor falou hoje aqui sobre ser cheio do Espírito. Quem não é cheio do Espírito está murmurando, qualquer coisa murmura. Precisamos ser pessoas que no deserto olham para Cristo e confiam nele. Pessoas que oram da seguinte forma: Deus, eu não sei qual é a razão dessa enfermidade, mas Deus, eu confio no seu caráter. Deus, eu não sei por que o Senhor permitiu essa dor, esse luto, essa tragédia que aconteceu na minha vida, mas Deus, eu confio no seu amor.
Deus, eu não sei a razão dessa crise financeira, eu não sei a razão disso que está acontecendo na minha vida, na minha família, mas o que eu sei, Deus, é que o Senhor está escrevendo uma história na minha vida, e o Senhor ainda não terminou de escrever, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai terminar, porque a tribulação produziu perseverança, que produziu caráter aprovado, que produziu esperança, que significa a certeza de que aquele que começou a obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. É assim que nós precisamos agir, irmãos. E veja que Paulo conclui no verso 5, falando dessa esperança. Veja o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: essa esperança, ela não nos decepciona. Paulo está dizendo, não existe a possibilidade dessa esperança nos decepcionar, porque Deus derramou o seu amor sobre nós, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo de Deus habita em nós, queridos irmãos, e quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, aprendemos que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo é o selo da salvação, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar até o último dia, o Espírito Santo é a garantia de que nós seremos glorificados. Querido, entenda uma coisa: aquele que foi verdadeiramente salvo, que foi justificado em Cristo Jesus, ele foi selado pelo Espírito Santo da promessa, e pode ter a plena convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que é o penhor da nossa herança. Por isso, a nossa esperança não pode nos decepcionar. Não há aqui, amados irmãos, elementos de incerteza. Há aqui uma plena convicção de que essa promessa de Deus vai se cumprir. Querido irmão, é por isso que você pode se alegrar em meio às tribulações, pelo que você está se tornando, um crente mais parecido com Cristo. Queridos, que nós possamos atravessar os desertos em nossa vida com mais confiança no amor do Senhor, na certeza de que Ele está fazendo a obra, e Ele vai concluir. Isso é fato, isso é verdade. E eu quero terminar essa meditação nessa noite dizendo para você: eu sei que você tem passado por momentos difíceis, eu sei que muitos aqui têm atravessado verdadeiros desertos, talvez enfermidades, pessoas queridas com Covid, dor, luto, problemas familiares, enfim. Você que nos assiste, talvez você esteja enfrentando algum momento difícil na sua vida. Quero dizer para você, à luz desse texto, que você pode se alegrar nas tribulações. Igreja do Senhor Jesus, nós podemos nos alegrar nas tribulações. Eu quero concluir com uma história que eu ouvi essa semana e eu achei muito interessante. O pastor contou que tinha um amigo, e esse seu amigo, ele gostava muito de ler gibi. Gibi, irmãos. Antigamente tinha gibi, historinha em quadrinho. Esse pastor, o amigo desse pastor, na sua adolescência, na sua infância, gostava muito de ler gibi. Só que ele arrumava um problema com a mãe dele, porque ele ficava até tarde da noite lendo e a mãe dele não gostava. Um dia ele estava lendo uma história empolgante, emocionante, a mãe dele chegou, já era tarde da noite, brigou com ele, disse para ele o seguinte: olha, eu vou ao banheiro, e enquanto eu for ao banheiro, quando eu voltar, quero essa luz apagada, esse gibi guardado e você dormindo. E aí ele disse que ele ficou desesperado, porque a história estava boa demais. A mãe dele foi para o banheiro e ele continuou lendo, e o coração acelerado. E naquela história, o herói da história, ele tinha sido apanhado pelos bandidos, e ele foi amarrado no trilho de um trem,
E a namorada do herói estava ali desesperada, pedindo socorro, e estava vindo o trem. E o herói tentando se soltar, a namorada dele pedindo socorro, o trem se aproximando, e a mãe dele vindo também. E aí ele disse que começou a ficar desesperado. A porta do banheiro fechou, a mãe dele veio se aproximando, o trem foi chegando, o herói preso no trilho do trem, a menina pedindo socorro, a mãe dele abriu a porta, ele falou, não vai dar tempo de saber como vai terminar. Ele virou na última página, e olhou as figuras, e ele viu que aquele herói estava vivo, estava com a namorada dele, e estava tudo bem. Ele fechou o gibi, apagou a luz, a mãe dele entrou, e ele disse que naquela noite, ele dormiu em paz. Ele disse, eu não sabia como que ele se livrou daquela situação, como que ele saiu dali, mas eu sabia, que no final, estava tudo bem. Meu irmão, eu não sei, como que vai ser o desenrolar da sua vida, da sua história. O problema é que você está vivendo hoje, eu não sei, como vai se resolver. Mas o que eu sei, a partir daquilo que o Senhor nos revela na sua palavra, é que no final, irmãos, vai ficar tudo bem. É por isso que a gente pode se alegrar, mesmo em meio às tribulações, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus e acesso a Deus, seremos glorificados, chegaremos no nosso destino, habitaremos na Jerusalém celestial, e hoje, enquanto estamos na nossa peregrinação, Deus está cuidando de nós e moldando em nós o caráter de Cristo. Eu e você podemos nos alegrar nas nossas tribulações.